Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Yuri Camilo, gerente de Compliance e Investigações Corporativas da ICTS Proactivity Brasil e o criador e idealizador do projeto Entrevistador Forense. Passando aqui, pessoal, para fazer um vídeo curtinho para vocês, um vídeo de instrução, né? Um vídeo orientativo, né? E um vídeo também de alerta para todo mundo, né? Recentemente, pessoal, a gente viu aí noticiários, né, nas redes sociais também, na internet, sobre um ataque hacker, né, que aconteceu agora, no mês de julho de 2025, e 25, e eu queria fazer esse vídeo com algumas provocações aqui para vocês, tá bom? Primeiramente, eu vou compartilhar uma matéria que eu localizei aqui na internet, vou fazer uma leitura rápida e depois a gente volta para a gente discutir um pouquinho sobre essa matéria, tá bom? Vou compartilhar aqui agora. Vamos lá. Pessoal, vocês com certeza estão vendo aqui o impacto, né, dessa matéria. Polícia Civil prende suspeito por ataque hacker contra o sistema do Pix. Vamos fazer uma leitura rápida aqui nos principais pontos? Então, o resumo da notícia é o seguinte. O DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, ele prendeu um dos suspeitos pelo ataque hacker contra o sistema da empresa de software CIM, né, que conectava sistemas de instituições financeiras e Banco Central em pagamentos em tempo real, do qual o Pix faz parte. Então, o que foi que aconteceu, pessoal? O detido, o suspeito, ele contou ser funcionário terceirizado dessa empresa CIM há 3 anos, e ele também declarou aos agentes da polícia em depoimento o seguinte: ele teria dito que foi abordado por um homem, né, que desejava conhecer o sistema ao sair de um bar, né, no mês de março agora de 2025. Dando continuidade aqui, pessoal, na matéria, o suspeito contou, né, que recebeu R$ 5.000 para oferecer o acesso. Então ele disse que em uma segunda abordagem já feita pelo WhatsApp, né, com o interesse de que ele oferecesse login e senha que permitisse o acesso à estrutura de pagamento via Pix da CIM. A empresa, pessoal, também ela emitiu uma nota, né, dizendo que, afirmando, na verdade, que não foi a origem do incidente. Em nota, ela diz que está colaborando com as investigações, nega que a violação do sistema tenha ocorrido após falhas sistêmicas ou de tecnologia de software, e diz que as evidências apontam, né, de que o incidente ocorreu pelo uso de técnicas de engenharia social para o compartilhamento indevido de credenciais de acesso. Ok, pessoal, após essa breve leitura, eu vou parar de compartilhar a tela aqui com vocês e queria voltar aqui para a gente discutir, para a gente trocar uma ideia. Pessoal, a gente tem alguns pontos ali interessantes, né? Então, a abordagem ao sair de um bar, ou seja, provavelmente o suspeito estava confraternizando em um happy hour. Tem uma questão também, né, de fragilidade também, justamente para observação, né, de onde essas pessoas eventualmente trabalham. Então, teve um trabalho prévio ali justamente para monitorar essa pessoa, para saber onde que ela trabalhava e qual pessoa eventualmente poderia ter um maior fácil acesso. Tem a questão da engenharia social, pessoal, que utilizando técnica aqui que a gente pode citar, a elicitação, que é justamente a gente tentar coletar informações sem revelar os nossos reais objetivos, e um happy hour, um almoço, né, uma confraternização, ela é um ambiente propício para isso, tá bom? E também, pessoal, temos a questão aqui de fragilidade humana, que justamente nós, né, nós indivíduos, e aqui eu me incluo também nesse rol, nós somos potenciais alvos o tempo todo, né? Seja na vida pessoal, eventualmente, né, em uma situação aqui de crime, ou também na vida profissional. Pessoas, eventualmente, com intenções maliciosas, elas podem, né, querer nos contatar, querer um acesso, querer uma aproximação, justamente para tentar obter informações, acessos indevidos, senhas, sistemas, logins. Então, essa notícia, pessoal, ela é muito interessante, e eu também trago uma outra, né? Recentemente, alguns meses atrás, eu participei de uma investigação corporativa relacionada à questão de criptomoeda, onde a abordagem, ou seja, o modus operandi, né, do atacante foi muito similar ao que eu li aqui na matéria para vocês. Aconteceu, por exemplo, via o início, né? Foi via LinkedIn, já não foi via o happy hour ali na saída de um bar, mas foi via LinkedIn. A pessoa foi abordada, o colaborador da empresa foi abordado
com uma tentativa ali de oferta de uma vaga de emprego. Essa conversa evoluiu para um WhatsApp com o envio de um link, de um documento ali que o colaborador clicou e potencialmente foi a partir dali que o atacante iniciou a ofensiva dele. Então, pessoal, vocês veem que a engenharia social ela pode ser pelo meio presencial ali, você tomando uma, né, no happy hour da empresa ou com colegas de trabalho, com colegas pessoais também, e também no meio eletrônico, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelas redes sociais. Esses indivíduos atacantes, primeiramente, eles mapeiam, né, aquelas pessoas que eles enxergam que possam ser potenciais alvos ali, pessoas talvez mais vulneráveis, né, que vão entrar numa conversa ali de licitação com mais facilidade, e aí eles lançam o ataque, pessoal. Então, eu queria trazer para vocês aqui, fazer uma dica, fazer uma orientação de que as empresas, né, e todos nós, né, nós somos potencialmente alvos e a gente tem maneiras, tem elementos, tem artifícios de se proteger, de mitigar, por exemplo, que impedir, a gente não vai impedir, sempre vai ter um ataque, mas se a gente tiver treinado, se a gente tiver com a nossa flexibilidade moral avaliada, nossa aderência ética ali avaliada pela empresa, a gente pode começar a mitigar isso preventivamente, pessoal, identificar pessoas que são alvos em potencial, fortalecer a robustez ética dessa pessoa com treinamentos, né, com capacitação, com coaching. Então é muito interessante isso e eu trago aqui para vocês, o objetivo desse vídeo aqui é falar um pouco sobre as entrevistas de integridade. Muita gente chama essas entrevistas também de UMINT, né, de inteligência de fontes humanas. O que são essas entrevistas? Pessoal, historicamente, a ICTS Protiviti, ela é a empresa, né, que atua com esse tipo de abordagem, com esse tipo de produto, de ferramenta, há muitos anos no mercado, mais de 20 anos, né? Foi a primeira empresa a trazer uma solução foi a primeira consultoria, na verdade, a trazer uma solução para os clientes, para as empresas, relacionado a como que a gente avalia a flexibilidade moral, a aderência ética, né, os conflitos internos éticos de um colaborador. Então, a gente tem aqui esse produto, né, que já impactou direto e indiretamente mais de 100 mil pessoas, tá bom? E eu queria falar um pouquinho dele aqui para vocês, justamente para que situações como essa, né, a partir de uma entrevista de integridade, a empresa já teria uma noção, né, já teria um plano de ação para adotar, por exemplo, com esse colaborador terceiro que foi ali alvo, né, desse ataque e potencializou o ataque, ajudou, né, foi ali colaborativo, intencional ou não intencional, para que esse ataque acontecesse, pessoal. Então, indicadores, né, a partir das entrevistas, elas podem trilhar um caminho para a empresa, dar um norte para a empresa de como fortalecer uma área, por exemplo, que é muito vulnerável, como fortalecer os seus colaboradores, como alinhar os colaboradores à cultura ética da empresa, a cultura organizacional. Então, é uma ferramenta, é um produto que ajuda fortemente as empresas a atuar. E ajuda como, Yuri? Entrevista, pessoal, de integridade. Como é que ela funciona na prática? Ela ocorre para a gente poder avaliar metodologicamente alguns indicadores, como, por exemplo, pagamento ou recebimento de vantagem financeira indevida, a famosa propina, apropriações indébitas, qualquer tipo de gratificação indevida, atitude frente, pessoal, a erros e não conformidade a procedimentos, por exemplo. Como é que o meu colaborador ele reage a um erro que ele cometeu ou reage a uma falha de procedimento interno? Como é que o meu colaborador reage, seja de forma situacional ou contextual, com questões relacionadas a assédio? Como é que o meu colaborador reage, por exemplo, ou qual é o nível de conivência dele a atos antiéticos? E trazendo aqui a questão de tratamento ou vazamento de informações confidenciais, como que o meu colaborador ele consegue ficar mais robusto, mais forte, mais fortalecido para poder enxergar que ele é alvo, ele está sendo alvo de uma potencial ameaça ali à integridade talvez dele ou à integridade ali corporativa da empresa e como que ele vai sair
dessa situação, para quem que ele vai reportar, quem que ele deve buscar, como que ele deve agir nesse tipo de situação. Então, pessoal, esse tipo de abordagem, de ferramenta, de entrevista, ele lhe dá um norte, lhe dá um plano de ação para que você, e aí eu estou falando vocês, as empresas, consigam prevenir, mitigar e cada vez mais estar um passo à frente ali de um potencial fraudador, de um potencial atacante. Então, eu trouxe aqui uma situação real que aconteceu agora, esse mês de julho de 2025, e também trouxe um outro exemplo que nós atuamos já de uma forma reativa, justamente para tentar apoiar um cliente nosso em uma situação também de vazamento de informação, de senha, de login, pela engenharia social, pessoal. Ah, Yuri, a gente faz treinamento de informações confidenciais, de LGPD dentro das empresas. Ok, pessoal, provavelmente essa empresa que foi alvo aí do ataque, ela também fazia e ocorreu o ataque. Provavelmente também aquele nosso cliente que eu comentei lá sobre a criptomoeda também fazia e houve alvos de ataque. Então, pessoal, o treinamento em si ele é muito bom, mas se a gente não conseguir linkar treinamento com outras ferramentas para somar forças e justamente potencializar ali a nossa ação, a gente fica vulnerável de certa forma, né? Então, os treinamentos eles devem ser recorrentes, mas também com uma ferramenta que ajuda as empresas a avaliar a aderência ética de um colaborador ou de uma pessoa que já está na empresa e ela vai ser eventualmente promovida para um cargo de liderança, né, um C-level ali. Será que vale a pena a gente passar por uma entrevista de integridade com esse colaborador, com esse potencial promovido, justamente para a gente poder avaliar a aderência ética, como é que ele lida com situações em determinados contextos, em determinadas situações? Será que vale a pena isso, pessoal? Respondendo, digo que sim, eu já participei desse processo, justamente fui entrevistado dessa maneira. A maioria dos brasileiros, pessoal, para vocês terem uma ideia, ele é um médio risco. O que é o médio risco? É aquela pessoa, aquele indivíduo que, dependendo da situação, ele pode ir para uma abordagem situacional dentro da empresa, uma situação que acontece e ele acaba aderindo àquele tipo de conduta antiética, ou a determinados contextos ele acaba aderindo também a uma situação antiética. Então, não generalizando, mas em média, até por pesquisas que a própria Protiviti e a Alliant já fizeram, o perfil do brasileiro é o médio risco. Então, justamente por isso, nós todos precisamos ficar atentos, né, a abordagens, né, a insinuações, a qualquer tipo de conduta que possa ferir, né, a nossa ética, a nossa integridade e também afete a empresa, seja financeiramente ou em termos reputacionais. Então, pessoal, uma dica, uma orientação, caso você nunca tenha ouvido falar sobre essa ferramenta muito poderosa para as empresas, que são as entrevistas de cunho ético, de integridade para promoções, para contratações ou promoções, estou aberto, estou à disposição, tanto eu como os meus colegas da Protiviti, para falar um pouco sobre isso, para fazer uma rodada de bate-papo, trocar uma ideia, tomar um café, almoçar, falar um pouco sobre os dilemas que vocês enfrentam no dia a dia, justamente para que a gente possa somar forças e que situações como essas, que aparentemente, assim, a gente olhando a grosso modo, parece bobagem, parece uma situação boba. Será que vão me abordar quando eu estiver tomando minha cervejinha lá no bar da esquina da empresa? Quando eu estiver com o meu crachá, almoçando ali, né, no shopping que fica ao lado da empresa? Será que não tem pessoas te observando, te avaliando, vendo ali a sua rotina de trabalho, justamente para que em um momento que você esteja mais vulnerável, te aborde e aí você passe qualquer tipo de informação, até de forma não intencional, para que isso possa ser potencializado aí em um futuro ataque hacker, ou em um ataque financeiro, ou em uma questão de fraude, ou até em uma questão de assédio. Então, pessoal, queria fazer esse alerta para vocês. É um vídeo aqui, justamente, eu não estou trazendo soluções, eu estou trazendo reflexões aqui para vocês, e claro, né, e justificando, né, o meu vídeo aqui, justamente para apresentar para vocês as entrevistas de integridade, né, que são uma ferramenta poderosa que a Protiviti, a ICTS, aplica em diversos clientes pelo Brasil. E se você não conhece, me procure
Vamos conversar sobre isso para que a gente possa, talvez, não aplicar a ferramenta, mas só um bate-papo pode te ajudar, te trazer alguns insights aí para que você possa deixar seus colaboradores com aquele potencial, né, de ética mais fortalecido e que eles saibam como lidar, principalmente quando suspeitarem que estão sendo alvos ali de uma engenharia social ou de um possível ataque. Ok, pessoal, era isso. Recadinho rápido aqui, 15 minutinhos. Estou aberto, estou à disposição. Me chame no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp, quem tem meu contato. Acesse lá o nosso grupo, o maior grupo do Brasil de entrevistas investigativas, onde a gente troca muita ideia sobre entrevista e as entrevistas de integridade também são alvo ali, né, de conversas, de trocas. Estou aberto, estou à disposição. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.